grande parte das pessoas está preocupada com uma coisa: rentabilidade. Rentabilidade. Quando, na verdade, você teria que se preocupar com as quedas. Não com as valorizações, mas com as quedas. Na inocência, a maioria se dá mal por isso. Introniza isso. Você não tem que se preocupar numa primeira instância com ganhos. Você tem que se preocupar e se preparar para as perdas. Por quê? Tem um cara que um dia vai ser famoso ainda, ele vai ter sucesso na vida um dia. O nome dele é Warren Buffett. Warren Buffett, para você que não sabe, é o maior investidor de todos os tempos. Ele tem hoje na casa de 100 bilhões de dólares, é um dos homens mais ricos do mundo. E tem uma frase que ele fala que pouca gente escuta, que pouca gente presta atenção, que pouca gente percebe o que ele quer dizer. Ele diz o seguinte: vê aí se você já não escutou isso. Regra número 1 do mundo dos investimentos: nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Vamos lá? Regra número 1 do mundo dos investimentos: nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Por que cargas d'água Warren Buffett fala isso? Por conta disso aqui que eu vou te mostrar na minha tela agora. Olha só. Aqui você está vendo uma tabela onde na primeira coluna você vê, poxa, se eu perco tanto por cento, se eu vou investir 10 mil reais e eu perco tanto por cento, o que acontece? Quanto que eu tenho que ganhar de dinheiro a partir dali para voltar para o 0 a 0? Ou seja, para voltar a ter aqueles meus 10 mil reais. E aqui você vê a quantidade de anos que você levaria para voltar ao 0 a 0, ou seja, até os 10 mil reais, depois de passar por essa perda aqui. Ou seja, quanto tempo levaria em média para você conseguir ter essa rentabilidade depois de ter essa perda aqui. Vinícius, está meio complexo essa sua explicação. Eu vou fazer um exemplo para elucidar melhor isso aqui, tá? E claro, aqui ó, nessa coluna você vê quantos anos levaria para você voltar para o 0 a 0, tendo como base a rentabilidade de 10% ao ano, que é a rentabilidade média das ações no longuíssimo prazo, de quem investe somente em ações. Quem investe em anti-ações também, isso consegue ser expandido de forma bem agressiva. Mas vamos lá. Traçar um exemplo aqui. Digamos que você foi lá e investiu 10 mil reais. Vinícius, eu não vou investir 10 mil, vou investir 100 mil, vou investir 1 milhão, 10 milhões, 100 reais, não importa. É só para facilitar aqui a minha conta de cabeça, tá? Você foi lá, foi investir 10 mil reais. E aí você passou por um momento de queda de 50% a partir dali. Ou seja, as ações estavam subindo há bastante tempo, você estava lá olhando, caraca, grande oportunidade, você esperou mais um tempo, foi lá e investiu, passou por uma queda de 50%, como já aconteceu 6 vezes só nos últimos 27 anos aqui no Brasil. O que aconteceu? Você tinha 10 mil, agora você tem 5 mil reais. Depois que você perdeu 50%, você tem 5 mil reais, quanto por cento, o seu dinheiro tem que valorizar para você voltar para o 0 a 0? 50% de volta? Você perdeu 50 e ganha 50? Não. Você tem que ganhar 100%. Por quê? Você saiu 10 mil, veio para 5 mil reais. Partindo de 5 mil reais, se você valorizar o seu dinheiro em 50%, você chega em 7.500 reais. Não em 10 mil. Ou seja, se você perde 50% do seu dinheiro por conta de uma queda inesperada, por conta de uma crise, o que acontece? O seu dinheiro tem que valorizar 100% para você simplesmente empatar. Para você simplesmente voltar a ter a quantidade de dinheiro que você tinha quando começou a investir. Se você perde 60%, digamos, vai de 10 mil para 4 mil, a partir de 4 mil você tem que valorizar 150% do seu dinheiro para você voltar para o 0 a 0. Perdeu 70, 233. Perdeu 80, 400. Perdeu 90, 900% que você tem que ganhar só para empatar, não é para ganhar dinheiro, é só para voltar para o 0 a 0. Tá? E, Vinícius, não tem como cair 90%. Já aconteceu. Preciso te dizer isso. Olha só. Quanto tempo levaria, por exemplo, depois de uma queda de 50%, para você ganhar 100%? Mais ou menos 7,3 anos. Quanto tempo levaria, no caso de 90% de queda, para ter 900% de valorização? Cerca de 24 anos. Será que isso já aconteceu na história? Já. Tudo isso já aconteceu na história e é justamente o que eu vou te mostrar a partir de agora. Vindo aqui para minha tela agora, eu quero te mostrar algo chamado índice Dow Jones. O índice Dow Jones é, basicamente, o índice de ações que era mais usado, que representava as ações da economia americana lá na época da crise de 29. Talvez você tenha até estudado no colégio, muito provavelmente, quando você estava na escola, você estudou sobre essa crise de 29. Veja bem o que aconteceu, olha só. A partir de 1929, as ações chegaram a desvalorizar
na casa de 88, 89%. De 1929 até o ano de 1932. Ou seja, 3 anos em queda absurda. Em que ano que as ações vão voltar para esse mesmo patamar de preço aqui do topo? Olha lá embaixo. 1954. Ou seja, de 29 a 54, levou o quê? 25 anos. Segundo aquela tabelinha ali que eu te mostrei, quanto tempo levaria para você recuperar o dinheiro perdido depois de uma queda de 90%? 24,2. Bateu. Depois, aí você pode pensar, não, Vinícius, você está mostrando dados aí, poxa, da época que nasceu meu avô. Então não faz muito sentido, meu bisavô. Não, gente, isso aconteceu de forma mais recente também. Quer ver? Olha só, vou colocar agora aqui o S&P 500, tá? Que é o atual índice de ações que melhor representa a economia americana. O que a gente consegue perceber aqui, ó? De 2000, olha que doido. De 2000 até 2002, as ações nos Estados Unidos caíram em média 45%. Em média, 45%, por conta do estouro da bolha das empresas de tecnologia, tá? Depois, as ações se valorizaram e voltaram ao mesmo patamar quando? Lá em 2007, ou seja, 7 anos após o início das quedas. 7 anos após... O que dizia aqui, na nossa tabela, depois de uma queda de aproximadamente 50%, 7 anos que leva para você voltar para o 0 a 0. Só que veio uma outra bolha, estourou uma outra bolha nos Estados Unidos nessa época, aqui em 2007. Foi em 2008, na verdade, mas as quedas já começaram por aqui. Que bolha foi essa? A bolha imobiliária americana. Uma desvalorização aqui na faixa de... Vamos pegar aqui certinho. Na faixa que superou 50% ou 55% durante longos meses. E as ações só foram voltar para o mesmo patamar lá em 2013. Então você ficou empacado de 2000 a 2013. Quando você investe só em ações, é isso que acontece. Você perde um pouco, tem que valorizar muito mais para voltar para o 0 a 0. E no Brasil, Vinícius, já aconteceu? Já. Olha aqui, entre 2008 e 2016, o que aconteceu? Queda muito parecido com 2020 para frente. Olha só, estourou a bolha imobiliária americana, grande queda com base no medo. Depois, a gente teve uma grande elevação nos preços, na especulação de que tudo ia ficar bem. Depois vieram os dados econômicos e a gente passou aqui, inclusive, pela maior crise da história republicana do Brasil. E ações desvalorizando durante longos anos, chegando aí numa queda de mais de 45%. E as ações só foram voltar para o mesmo patamar de 2008, quando em 2017. Aqui levou o quê? 9 anos. Mais de 9 anos. E você no 0 a 0. Você entende por que é tão importante? Tão importante você ter investimentos que vão fazer com que você consiga cumprir simplesmente a regra número 1 do maior investidor do mundo. Escuta quem já chegou lá. Nunca perca dinheiro. Para isso você precisa de investimentos que se comportam de forma oposta às ações para que você consiga lucrar nesses períodos. Anti-ações, os investimentos que voam e fazem qualquer pessoa lucrar quando as ações caem.